Nós vamos avançar nos conceitos, a segunda parte e última também. Inicialmente, vamos abordar problema e hipótese. E de forma bastante simplificada, nós poderemos enunciar como etapa inicial do processo científico a apresentação do problema a ser estudado. Posteriormente, devemos reduzir o problema a uma hipótese. A hipótese é uma suposição colocada como resposta possível para o problema. Essa hipótese deve ter poder explicativo, deve ser testável e deve ser indicada de forma simples e bastante objetiva. Também é importante salientar que, dependendo do objetivo da sua pesquisa, você tem um tipo de estudo específico. Esse tipo de estudo é chamado de delineamento. Nós temos, de forma bastante resumida, os chamados delineamentos observacionais. Eles podem ser divididos em dois grupos, os chamados estudos transversais, que são aqueles em que se estuda a população de interesse em um único ponto no tempo. Bastante utilizado nesses inquéritos, que utilizam questionários, por exemplo, num único mês, por exemplo. Já os estudos de corte são diferentes, são aqueles que estudam um grupo de indivíduos claramente identificados e observados ao longo de um período de tempo. Na saúde, pesquisadores buscam por indivíduos que foram expostos a fatores de risco, a gente chama de corte, e observam se esses desenvolvem doenças associadas aos fatores analisados, isso ao longo do tempo, por exemplo. Um outro tipo de delineamento, que é o que nós vamos usar bastante no curso, são aqueles chamados de delineamentos experimentais. Os delineamentos experimentais, o pesquisador vai manipular certas condições para interferir no aparecimento ou na modificação dos fatos, para poder explicar o que ocorre com determinados fenômenos. Isso é diferente, por exemplo, de delineamentos observacionais. Nos observacionais, como o nome já propriamente diz, nós observamos sem interferir, enquanto que no experimental, o pesquisador interfere ao manipular as variáveis. Vamos lembrar aqui, vamos voltar a lembrar na primeira aula sobre o crescimento daquelas sementes de feijão. Um grupo, o pesquisador inseriu composto biológico, não é isso? E no outro não. Então ele está manipulando, a inserção do composto no grupo controle e no grupo experimental. Não é isso? Variável independente é aquela variável que o pesquisador manipula para verificar se esta afeta a outra variável. Então, no caso, voltando também ao exemplo, o nosso composto biológico é a variável independente, enquanto que a variável dependente é aquela que é influenciada à medida que o pesquisador manipula a variável independente. Essa variável dependente também é chamada de variável resposta. Então, no caso do nosso experimento da primeira aula, do crescimento das sementes, nós teríamos como variável dependente o próprio crescimento, que poderia ser medido em centímetros, por exemplo. Então, imaginando que ao se inserir o composto biológico, nós vamos influenciar a variável dependente, que é o crescimento da planta. E ainda uma outra questão, uma outra variável, que é chamada de variável interveniente, são todas aquelas variáveis que possam interferir no resultado, mas que não estão sendo medidas. Elas devem ser controladas. Continuando, nós temos 3 conceitos importantes que são ligados aos experimentos. O primeiro deles é... Onde é que está aqui o meu moderníssimo apontador laser? Está aqui. O primeiro conceito é a questão da repetição. Porque imaginamos, ao fazer um experimento, não é possível utilizar uma única unidade para cada grupo. Por exemplo, para o grupo controle,
um único vaso e para o grupo experimental também um único vaso, lembrando novamente do nosso experimento com o controle biológico. Então, é sempre necessário que nós tenhamos um conjunto grande, uma amostra grande para o controle e uma amostra grande também para o experimental. Outra questão importante é a aleatorização. O ideal é sempre que façamos um sorteio aleatório para que os objetos dessas amostras possam ser alocados no grupo controle e no grupo experimental. Nós temos aqui um esquema bastante interessante que simula, né, por exemplo, um conjunto de vasos. Esses que estão em preto são vasos que receberam, por exemplo, o tratamento, e esses outros vasos são aqueles que não receberam. Imagine, se essa é a disposição, se a gente não fazer um sorteio aleatório das posições, nós poderíamos imaginar que o crescimento aqui foi maior, não por causa do composto, mas porque aqui bateu um pouco mais de sol, imaginando que esse quadrado fosse uma estufa e o sol, né, passa mais aqui. Se nós fizermos, né, um sorteio aleatório para dispor os vasos, né, de forma aleatória, nós poderíamos ter uma situação como essa, em que, por exemplo, a insolação dita anteriormente não teria um efeito sobre somente os vasos que estão com o composto biológico. Então, sempre que possível, faça um sorteio aleatório, tanto para dispor os indivíduos em cada grupo, mas também num caso semelhante a esse. Outra questão é a questão da tendenciosidade, né? Nós somos seres humanos e somos tendenciosos, por mais que a gente tenha cuidado. Então, o ideal é trabalhar com experimentos cegos ou, dependendo, se você estiver trabalhando com um ser humano, experimentos duplos cegos. Os experimentos cegos são aqueles em que os participantes não sabem se estão recebendo a substância ativa ou se estão recebendo o placebo. Já no experimento duplo cego, nos experimentos duplos cegos, são aqueles em que o pesquisador não sabe quais indivíduos foram alocados no grupo experimental e controle, mas os indivíduos também não sabem se eles estão no grupo experimental ou se eles estão no grupo controle. Isso é para evitar tendenciosidade. As hipóteses estatísticas são diferentes das hipóteses científicas, elas são mais restritivas e fazem afirmações sobre uma característica da população em estudo. De maneira geral, nós temos duas hipóteses que são colocadas à prova. A hipótese H0 é confrontada com a hipótese H1. H0, geralmente, a hipótese é de que as observações das amostras resultam meramente da variação natural de cada amostra. Lembra? Primeira aula nós falamos sobre isso. Já a hipótese H1 faz uma afirmação um pouco diferente. Ela é a hipótese que traduz que as observações das amostras, os resultados, né, são influenciados pela variável independente. Vamos falar um pouquinho, com mais detalhes, sobre essas duas hipóteses em aulas futuras. É importante relembrar os níveis de mensuração: qualitativa nominal, qualitativa ordinal, quantitativa discreta e quantitativa contínua. E é importante saber os níveis de mensuração das variáveis que nós estamos trabalhando, porque esses níveis vão indicar os melhores e os mais corretos testes estatísticos que nós devemos utilizar para fazer a avaliação dos resultados dos experimentos. População e amostra. Os indivíduos que guardam pelo menos uma característica em comum compõem o que a gente chama de população, e obviamente toda pesquisa está interessada em uma ou mais características dessa população. Claro, mesmo que não tenhamos acesso a toda ela. Então, se nós estivermos falando de estudantes, todos eles, esses indivíduos, têm uma característica em comum, que é ser estudante. Poderíamos ter mais que uma característica: estudantes do sexo feminino, estudantes do sexo feminino da cidade de Assis, e assim por diante. À medida que nós vamos colocando mais características, nós vamos restringindo o tamanho da população. De maneira geral, nós buscamos conhecer tais características por meio de alguns indivíduos que possam representar. Então, a esse conjunto de indivíduos dá-se o nome de amostra. Então, a amostra é um conjunto de indivíduos que representa muito bem a população.
O erro amostral, não gosto desse nome, mas na literatura aparece. Vamos a ele. O que é o erro amostral? Imagine que você tem uma população, essa é uma população bem pequenininha, poderia ser o peso de um determinado animal, não é? E nós vamos retirar amostras aleatórias. Vamos retirar 2 amostras aleatórias, então fizemos um sorteio dos pesos, então você tem aqui, ó, 56 está aqui, né? 66, 68 e assim por diante. Essa é a primeira amostra, vamos retirar uma segunda amostra, também com sorteio aleatório, desta população, e nós vamos calcular a média da população, coisa que a gente raramente consegue, porque nós não temos acesso à população, mas aqui, vamos lá. Vamos calcular a média da amostra 1 e a média da amostra 2. Observe que essas 2 amostras foram retiradas aleatoriamente da população e elas apresentam resultados diferentes. E esses resultados diferentes nada mais são do que aquele resultado importante que é uma variação natural, não é mesmo? Então, essa variação, essa diferença entre essas médias e da própria população, que geralmente a gente nem conhece, é chamado de erro amostral. Eu prefiro dizer variabilidade amostral. A questão do erro amostral, nós vamos voltar a falar sobre ele em aulas futuras. Eu acho que é isso, então. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Abraço.